Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando o programa Música e Mensagem. Hoje, o primeiro programa ao vivo do ano que eu estou fazendo. Os nossos 3 últimos programas eu já tinha deixado gravado para vocês. Foram programas muito interessantes também. Eu abordei também a questão da família e espiritualidade. Eu deixei aí um bom material para vocês. Você que perdeu nossos últimos programas, não se preocupe. Eu quero lembrar que no nosso site nós temos mais de 450 programas gravados disponíveis para você ouvir, além de muitos artigos, vídeos, palestras gravadas que eu e outros pesquisadores deram, né? Eu dei também uma palestra recente que eu digo em dezembro, sobre bioenergia e harmonia, equilíbrio energético, tá tudo lá disponível. Daqui a pouquinho eu divulgo o nosso site, vai pegando uma caneta e um papel. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema que me pediram para falar, médium, mediunidade. Como tá no ar aí uma novela da Globo, onde um rapaz é médium, eu vi um capítulo mais ou menos da novela para poder entender o que está ocorrendo. Eu não assisto, mas eu dei uma olhadinha, me parece que o rapaz ele estava internado e ele via o espírito de uma criança, né? Eu também vou falar mais sobre isso, sobre crianças no mundo espiritual. Em breve eu falarei sobre isso também aqui na rádio. Vamos hoje nos ater ao tema médium. É claro que esse é um tema muito amplo, requer muito tempo de estudo, de pesquisas e de experiência na prática. Eu até já vim falando sobre mediunidade na Umbanda recentemente. Então é claro que eu não quero aqui em 20 minutos de programa esgotar o tema, é impossível. Mas dar uma palhinha, dar uma luz para quem de repente está confuso, não entende muito sobre isso. Bom, em primeiro lugar, eu sugiro que você leia aí, você que de repente não conhece nada sobre essa área de estudo, você pode pesquisar, independente da sua religião, tá? Você não precisa se tornar espírita só porque você vai estudar sobre mediunidade. Se você é católico, evangélico, não tem problema, continue com a sua religião, tá? Mas você pode estudar sobre esses assuntos. Não se preocupe que você não vai queimar no fogo do inferno só por causa disso não, viu? Não se preocupa não, eu acho que o mais importante é a bondade, é o respeito, são os nossos valores, isso é o que conta para determinar o que nós somos na nossa realidade, né? Então você pode estudar sim, tá? Você pode continuar com a sua religião, ou se você não tem religião nenhuma também, não tem problema, mas você pode estudar. Eu sugiro que você estude um livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Nosso Lar, provavelmente você já ouviu falar. Leia o livro Nosso Lar, você compra esse livro aí nas grandes livrarias, ou num centro espírita qualquer. E eu também sugiro o livro dos médiuns, de Allan Kardec. O livro dos médiuns. Mas o livro dos médiuns ele é mais teórico, aliás, ele é totalmente técnico, teórico. Talvez você que não esteja acostumado com esses temas possa achar difícil. Mas, se você já tem uma noção, quer se aprofundar, leia o livro dos médiuns, de Allan Kardec. Você também encontra nas livrarias. Agora, se você é leigo completamente, né, você pode começar com o Nosso Lar. Muito bem. Essa questão aí, então, do rapaz que é médium. Ele vê o espírito. Você pode perguntar assim para mim, mas Vitor, tem gente que confunde? Olha um espírito e acha que é de carne e osso? Dá para confundir? Sim. Dependendo do nível de clarividência, clarividência é uma capacidade parapsíquica, paranormal. Ela independe de você ser médium ou não. Médium significa intermediário.
Para quem é espírita, o nosso programa ele não é espírita, nosso programa ele é universalista, nós estudamos as diferentes doutrinas. Mas eu sei que muitos ouvintes estão acostumados ou são espíritas. Para quem é espírita, Kardec, quando ele criou uma codificação, a codificação espírita, ele chama de médium aqueles que são intermediários dos espíritos. Ora, Kardec ele diz o seguinte: todo mundo é médium em maior ou menor grau. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo pode sentir a influência, consegue sentir a presença ou a influência dos espíritos em maior ou menor grau. Tá? Então, nem que seja num grau muito sutil, que você nem perceba que é a presença de um espírito, ainda assim você pode estar sentindo a presença de um espírito sem saber. Tá? Então, nesse aspecto, Allan Kardec disse que todo mundo é médium, em maior ou menor grau, desde aquele sujeito que tem uma mediunidade muito aflorada, até aquela pessoa que percebe, capta um pensamento que foi sugerido por um espírito, e não importa aqui se esse espírito é um espírito obsessor que quer prejudicar essa pessoa, ou é um espírito amigo, o mentor espiritual dela que quer ajudar ela. Tá? Não importa. Às vezes a pessoa capta esse pensamento e não percebe que esse pensamento, essa ideia que surgiu, entre aspas, do nada, foi uma ideia muitas vezes transmitida, sugerida por um espírito. Às vezes uma emoção, ela foi induzida por algum espírito. Tá? E por ser algo muito sutil, não ostensivo, não evidente, a pessoa não percebe que é de um espírito. Então, nesse sentido, Kardec disse, todos são médium, todo mundo é médium, em maior ou menor grau. Tá? Agora é que entra o X da questão. Kardec disse assim, porém, nós apenas usamos o termo médium para aquela pessoa cuja mediunidade é ostensiva, é passível, é possível de ser verificada, analisada, até mesmo comprovada. Ok? Então é aquela mediunidade muito aflorada, muito forte. É para esse tipo de pessoa que a gente fala, tal sujeito é médium. Tá? Então isso tem gerado uma confusão. Por quê? Eu pergunto para você, nesse sentido ostensivo da palavra médium, dá para considerar todo mundo médium? Não. Não é todo mundo que consegue ver os espíritos. Não é todo mundo que psicografa uma carta dos espíritos. Não é todo mundo que, entre aspas, incorpora um espírito. Tá? Então, nesse sentido, não é todo mundo que é médium. Agora, num sentido genérico, todos nós somos médiums, no sentido de que todos nós sentimos em maior ou menor grau a presença, a influência dos espíritos. Ok? Eu, Victor Rebelo, como pesquisador, prefiro chamar de médium apenas aquele sujeito que realmente é intermediário dos espíritos. Aquela pessoa que vê um espírito, ou aquela pessoa que sente a presença de um espírito, necessariamente ela não está sendo intermediária dos espíritos. Então, para mim e para outros pesquisadores, eu prefiro classificar a clarividência como uma capacidade paranormal, não necessariamente mediúnica, tá? Inclusive, você pode treinar tua clarividência, você pode desenvolver tua clarividência, você pode abrir tua clarividência, tá? Mas isso é outro assunto. Muito bem, então. Para quem é espírita, então, a clarividência ela é considerada uma mediunidade. Tá? Para quem é espírita, para quem é umbandista, a clarividência ela é considerada uma mediunidade. Para mim é uma capacidade parapsíquica que não necessariamente é mediúnica. Mas vamos lá. É possível, então, por meio da clarividência, tá?
dessa mediunidade, clarividência, é possível você ver um espírito a ponto de confundir esse espírito com alguém encarnado, com alguém vivo, entre aspas, né? Porque o espírito está vivo também, só não tem o corpo carnal. É possível? Sim, é possível. É possível, às vezes, você sentir o toque daquele espírito. Dependendo do grau de sintonia, dependendo do grau de ligação energética que a pessoa, que o médium, que o clarividente, que o sensitivo e o espírito tiverem, é possível até você sentir cheiro. Tem espírito que exala um odor muito forte, ou um odor sutil, ou um odor desagradável, dependendo do nível do espírito. Se for um espírito muito perturbado, ele vai exalar um odor muito desagradável. Tá? É possível você sentir toque. É óbvio que esse toque é uma sensibilidade energética que parece física, mas não é física. O médium ele não está sentindo um toque físico, é energético, que de acordo com a sintonia entre o médium e o espírito, quanto maior a sintonia, essa pessoa pode sentir como se fosse um toque físico, mas não é. Só será um toque, entre aspas, físico, se o espírito estiver materializado. Mas aí é outra história. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje, tá? Materialização de espíritos é um outro tema. Quando um espírito se materializa, todo mundo que estiver no ambiente vê. Todo mundo vê. Você pode abraçar o cara, você pode abraçar o espírito desencarnado, mas aí é outra história, não vamos confundir. Nós estamos falando aqui de clarividência, que é quando o médium, o sensitivo, o clarividente vê um espírito. Muito bem. Quando o clarividente vê um espírito, ele vê com os olhos? Não. Ele não vê com os olhos. Ele vê por meio do chakra frontal. Se você não sabe o que é chakra frontal, entra no nosso site, eu vou divulgar daqui a pouquinho, entra no nosso site, vai na seção Acervo Multimídia e tem lá, programa Música e Mensagem. Tem 450 programas lá para você ouvir. Dá uma olhada que eu falei já sobre chakras, já falei sobre clarividência, dá uma olhada lá. Tá? Dá uma pesquisada e ouve meu programa. Ouça meu programa. Tá bom? Muito bem. Então, o clarividente, ele vê, entre aspas, né? Porque não seria ver, seria uma percepção do mundo espiritual por meio de um núcleo energético que se localiza num ponto entre as sobrancelhas. Na testa, entre as sobrancelhas. Esse ponto, ele é chamado, em algumas correntes, de terceiro olho. Na verdade, é o chakra frontal, ok? Então, é por meio do chakra frontal que o clarividente vê os espíritos. É por isso que você pode fechar os olhos e você vai continuar a ver o espírito. Porque não é por meio dos olhos, mas é por meio do chakra frontal. Muito bem. Existe um tipo de clarividência, que é o tipo mais desenvolvido que tem, que você olha e vê o espírito como se você estivesse vendo uma pessoa carnal, uma pessoa comum, física, viva, encarnada. E dá para confundir mesmo, tá? Eu já tive essa experiência, já tive visões de clarividência nesse nível e realmente você confunde, tá? Eu asseguro por experiência própria. E pelo que eu converso com clarividentes que têm uma clarividência muito aberta, que vem o tempo todo, eles dizem mesmo que confunde, tá? Eles também confirmam que confunde mesmo, eles têm que treinar. É só com treino, com a experiência, que eles conseguem distinguir quando o sujeito ele é encarnado ou não. Eu tenho relatos de amigos meus que são clarividentes, eles disseram para mim, rindo, dando risada, né, me contando, que eles já chegaram a desviar na rua o carro, porque eles viram o espírito atravessando a rua, se confundiram e desviaram o carro.
Então, olha, é complicado isso. Só que esse estágio de clarividência não é tão comum, tá? Não é tão comum. É mais raro. Mesmo para quem desenvolve a clarividência, que é o meu caso, atingir esse nível é mais raro. Quando eu tive essa clarividência, foi em certos momentos da minha vida. Não é comum. Agora, tem um outro tipo de clarividência, que é a clarividência interna. É quando você vê na tua tela mental, de olhos fechados, surge uma imagem na tua tela mental. Essa imagem pode ser de algo que esteja acontecendo no ambiente onde você está, como pode ser de algo que esteja acontecendo longe, no mundo espiritual. Ou seja, é uma imagem que surge na tua mente, num flash, num piscar de olhos. Muito rápido, surge uma imagem. No início, você se confunde. Você pode pensar que essa imagem é fruto da tua imaginação. É algo criado pela tua mente. Com treino, tá? Com técnicas e treinos que inclusive eu ensino lá no nosso espaço, né? Lá na Vila Prudente nós temos um núcleo de desenvolvimento energético, nós temos um grupo que se reúne toda semana e lá eu ensino exercícios de desenvolvimento da clarividência. Claro que isso tudo é a partir de um processo de desenvolvimento espiritual, de responsabilidade, de trabalho de valores humanos. Não é assim. Eu ensino para você sair por aí e fazer uso disso sem juízo, sem responsabilidade. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Mas o nosso grupo já se reúne há anos. Então eu ensino lá, inclusive em fevereiro a gente volta com as nossas atividades abertas, nosso tratamento espiritual, nosso tratamento energético. Acompanhe o nosso site, acompanhe o nosso programa que eu vou divulgar, tá bom? O nosso grupo se reúne, é um trabalho que eu faço, é gratuito. Os atendimentos espirituais que nós fazemos lá no nosso grupo, as palestras que nós damos lá no nosso grupo, é tudo gratuito. Tá bom? Mas, por enquanto, esse mês não está ocorrendo. A gente retorna às atividades abertas ao público somente em fevereiro, após o carnaval. Tá? Acompanhe o nosso programa, acompanhe o site, que você vai ficar informado das nossas atividades gratuitas. Tá bom? Só os cursos é que tem um valor, mas por enquanto a gente está sem curso. A gente vai retomar os cursos também em breve. Bom, então, voltando ao assunto, existe a clarividência interna, intramental, que é quando surge uma imagem na tua mente. Com o tempo, você vai aprendendo a diferenciar quando essa imagem ela é fruto da tua imaginação, quando é uma imagem fruto de uma percepção extrafísica, percepção do plano espiritual. Então, recentemente, agora, nessas férias aqui, entre Natal e Ano Novo, eu viajei para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Rosário do Sul, e lá eu fui convidado a participar de um trabalho num grupo de apometria, num tratamento espiritual de apometria. E eu participei do atendimento, participei lá do tratamento, foi muito interessante, depois eu contei lá para o pessoal o que eu vi pela clarividência. O que estava ocorrendo pela clarividência, nos bastidores, vamos dizer assim, né? E a Ivonete, minha mulher, ela estava junto comigo e ela também contou o que ela viu, bateu com aquilo que eu vi, né? Só que no caso, a Ivonete, ela teve uma clarividência extramental. Ela viu nitidamente um espírito lá no ambiente, acompanhando um dos pacientes. Então, eu estou dizendo isso para vocês entenderem que a clarividência, ela tem nuances. Você tem a clarividência extramental, fora da mente, que é quando você olha e vê o espírito ali, como se você estivesse vendo alguém encarnado. E a clarividência intramental, que é quando surge uma imagem, tá bom? Então, nesse sentido, você às vezes pode ter momentos de clarividência e nem saber. Às vezes você nem sabe que você está captando uma imagem do mundo espiritual. E está captando, porque é algo muito sutil, tá?
isso requer treinamento. Se você quer se desenvolver, se você quer aprender a controlar, procura a gente no nosso espaço. Eu vou abrir linha para ouvinte. Eu acho que dá para a gente atender aí algumas ligações. Se você está com alguma dúvida sobre o tema clarividência, mediunidade, liga pra gente agora ao vivo que eu respondo. Mas é sobre o tema, tá? Não vem perguntar algo que não tem nada a ver, porque aí você vai, né, acabar saindo do tema. Eu quero passar informação para vocês, eu quero passar conteúdo, aprendizado para vocês, tá bom? Liga pra gente se você tem alguma dúvida sobre o tema, eu vou tentar responder agora. O telefone do ouvinte, anote aí, 3016-1764 ou 3016-1765. Ligue, faça sua pergunta, ou se você quiser explicar melhor alguma coisa que de repente eu não expliquei direito, né? Porque eu também sou um aprendiz, eu não sou mestre, estou aprendendo com vocês. De repente eu expliquei mal alguma coisa, né? Ou faltou falar alguma coisa melhor, liga para cá, explica, contribua. Estamos todo mundo aprendendo junto aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Vamos lá, o Pedro me sinalizou aqui que já tem alguém na linha. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Zé Carlos. Zé Carlos. Diga lá, Zé Carlos. Eu sou caminhoneiro, né? Vivo na estrada. E eu tenho vontade de fazer um trabalho... desenvolver, né? Alguma coisa. Já fiz curso de reiki, né? E estou sobre clarividência. Eu queria saber, assim, alguma coisa, como eu me desenvolver. Em trabalhar para desenvolver a minha clarividência. Olha, em primeiro... Clara audiência, né? Certo. Então, eu recomendo, em primeiro lugar, a gente se desenvolver, né, como pessoa, né, buscando o nosso autoconhecimento, nossa reforma íntima, tá? Em primeiro lugar, isso, que é o que eu procuro fazer também, né? Afinal, eu também sou um ser humano comum, como você e como todos aqui. Então, em primeiro lugar... procura o quê? Se conhecer. Porque você conhecendo tuas emoções, conhecendo teus pensamentos, você vai identificar aquilo que prejudica a tua vida. Que tipo de sentimento você tem que é desagradável, que te atrapalha? Por que você se irrita? Por que você fica ansioso? O que te dá insegurança? Então, em primeiro lugar, nós temos que buscar o autoconhecimento e se trabalhar. Procurar trabalhar aquilo que a gente precisa melhorar em nós, tá bom? Isso em primeiro lugar, porque isso chama-se desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual é a gente se conhecer e a gente se trabalhar, melhorar aquilo que a gente tem que melhorar em nós, procurando sempre colocar o sentimento de respeito, de paz, de amor, de compaixão, que são sentimentos que nos trazem harmonia. Isso já vai dar um grande avanço no teu desenvolvimento, inclusive de clarividência. E aí sim, existem exercícios de concentração específicos para você se trabalhar. Então aí, o que eu te aconselho é você procurar, a partir, depois do carnaval, a gente volta às nossas atividades, nós temos palestras, visita o nosso site, eu vou passar daqui a pouquinho o nosso site, lá tem exercícios que eu ensino para clarividência, exercícios para harmonização e desenvolvimento dos chakras. Procura lá no nosso site, tá bom? É que assim que eu vivo na estrada, sou caminhoneiro. Certo. Então eu sempre chego aqui no sábado, meio-dia, aí eu tento ir em algumas palestras, algumas coisas, mas eu estou muito cansado devido à viagem, né? Certo, mas procura ler livros sobre o tema, procura acessar sites sobre o tema, que aí você consegue, como você viaja muito, você vai conseguir estudar independente do teu horário. Você pode estar na estrada, pode estar ouvindo uma palestra, pode estar na estrada... Quando você para, você pode ler um livro. Então tem muitos livros sobre o tema, procura na internet. Tá bom? Tem mais uma pessoa na linha. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acredito que você já explicou bastante coisa, né? Mas assim, eu acredito que eu tenho assim uma clareaudiência. Certo. Como que isso acontece? A clareaudiência é quando a gente escuta... algum espírito falando. A clareaudiência é que nem o chakra frontal. Também desenvolvendo o chakra frontal principalmente. Você pode, desde escutar uma voz, que nem você escuta alguém falando na rua do teu lado, você pode desde escutar uma voz nítida, que parece que está vindo de fora, como você pode escutar uma voz mental. É como se viesse uma frase, um pensamento, uma ideia na tua mente. Como se você escutasse, mas é com a sua voz.
Sabe quando a gente fica com aqueles diálogos internos, conversando com a gente mesmo? Então, às vezes pode vir uma frase, uma palavra com a tua voz, mas ela vem assim, de sopetão, ela vem de bate-pronto. Isso pode ser um indício de uma clareaudiência, tá? Só que é muito sutil. Então a gente precisa de treino para saber quando essa voz é algo nosso ou quando é vindo de uma ideia de um espírito, tá? Então a clareaudiência é como a clarividência, ok? Ela também pode ser nítida, como vindo de fora, como pode ser algo dentro da sua mente. Isso requer também treino, desenvolvimento energético, autopercepção da tua própria aura, você se perceber tuas energias, requer um trabalho aí que eu estou há anos me desenvolvendo, não é do dia para a noite não, é um processo amplo. Por isso eu te aconselho estudo e prática de bioenergia. Eu posso te fazer só mais uma perguntinha? Olha, eu peço que você faça no próximo programa, porque eu vou continuar com o tema sábado que vem, porque o nosso tempo esgotou. Acabou. Então, faz o seguinte, ou você entra no Facebook, procura lá Victor Rebelo no Facebook, procura lá Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual no Facebook e deixa sua pergunta lá no nosso fórum no Facebook, ou sábado que vem você me liga, que aí eu respondo também ao vivo, porque esgotou o nosso programa, acabou o nosso tempo. Eu preciso divulgar o nosso site, tá bom? Olha, eu agradeço a tua presença, a tua participação aqui. Anote o nosso site. Lá tem muito material. Lá, inclusive, tem a nossa livraria virtual. E dá para você comprar na nossa livraria virtual os áudios que você pode baixar no seu computador com exercícios de harmonização dos chakras. Alguns desses exercícios ajudam nesse processo de desenvolvimento mediúnico. Tá bom? Baixe os nossos áudios. Lá também tem livros para você estudar. Tem a nossa revista que está nas bancas de todo o Brasil. Você também pode comprar na nossa livraria virtual. E independente da nossa livraria virtual, você entra lá, você vai ver lá. Material para baixar. Entra na seção material para baixar e você vai ver lá que eu tenho um CD com exercícios de harmonização dos chakras. Esse CD esgotou, mas você pode baixar os áudios. Tá bom? Então, você pode procurar. Independente da nossa livraria, tem muito material gratuito para vocês. Tem muita coisa para vocês aprenderem lendo e praticando em áudio. Tá bom? Anote o nosso site www.rcespiritismo, tudo junto, rcespiritismo.com.br. Esse site é o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. Essas duas revistas, eu que sou o editor-chefe, elas estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Inclusive, a Revista Cristã de Espiritismo, que está nas bancas e também tem para vender no nosso site, agora, a edição atual, a matéria de capa é Tratamento e Cura nos Centros Espíritas. Se você quiser entender quais os tipos de tratamento espiritual que um centro espírita realiza, de repente você quer buscar um tratamento espiritual no centro espírita, nunca foi, quer entender como é que funciona, procura lá, Revista Cristã de Espiritismo, a edição 134. Essa edição, a matéria é Tratamento e Cura nos Centros Espíritas. Fala também sobre o poder do pensamento. Tem muita coisa. E também tem a revista Caminho Espiritual, que é a edição que ainda está nas bancas, é a edição sobre Umbanda. Tá bom? Onde eu falo muita coisa sobre mediunidade. Então, procura nas bancas. Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Se você tiver dificuldade, procura no nosso site. Eu vou repetir, www.rcespiritismo.com.br. Lá tem muito material e você pode comprar livros, revistas e o meu CD, você pode baixar no computador o meu CD com exercícios de desenvolvimento dos chakras, inclusive do frontal. No programa que vem, eu vou voltar a falar sobre esse tema. Tá bom? Só que eu vou abordar outros assuntos da questão da clarividência. Não vou repetir o que eu falei agora. Mas acompanhe a gente então. Sábado que vem, às 16 horas, a gente continua falando sobre clarividência, mediunidade e outros assuntos nessa linha. Tá bom? Fique na paz e até o próximo programa.